Daniel, capítulo 7, vai falar sobre um quarto animal. E esse quarto animal sai um chifre que tem olhos e boca. Olhos que veem e boca que fala blasfêmia. Logo nós percebemos que não estamos falando de coisas literais, mas estamos falando de simbologia. O que isso quer dizer? Hoje nós vamos falar sobre isso. E se você quer saber sobre esse enigma e essa revelação, fique até o final, porque o ponto de encontro começa agora. Bem-vindo a mais um ponto de encontro. É uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez. O meu nome é Beto e é um privilégio poder falar aí para você. Hoje o nosso conteúdo continua sendo espetacular. Nós estamos falando sobre revelações, enigmas, desvendar profecias, mistérios, tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Estamos dando uma pincelada, tentando aprofundar em alguns aspectos para você entender um pouquinho mais desses assuntos de Daniel e assuntos de Apocalipse. Lá você vê sobre várias coisas, animais, bichos, coisas estranhas, chifres, e nós estamos fazendo uma série que está tratando exatamente sobre esse assunto. Nós fizemos o nosso primeiro episódio, tá lá no YouTube e também no Spotify. Você vai ver lá, entra lá no Spotify, entra também no YouTube, e nós vamos falar sobre Daniel 7 e os 4 animais. Falamos também sobre a estátua e falamos sobre Daniel 2 e a revelação do que são aquelas as partes da estátua. Então, se você quer ver, depois que assistir aqui, volta lá, assiste lá esse outro episódio, o primeiro episódio dessa série que nós estamos fazendo, e você vai curtir demais. Revelando Enigmas. Esse é a nossa série que nós vamos fazer em alguns episódios, ok? Esse é o segundo episódio e nós vamos tratar hoje sobre o chifre pequeno. Tem um animal estranho e sai dele um chifre pequeno. E esse chifre pequeno tem olhos e também tem boca. E nós vamos abordar o que isso significa quando nós olhamos à luz da palavra de Deus. Nosso objetivo aqui não é simplesmente falar que estamos certos em tudo, mas o nosso objetivo é fazer você pensar, estudar, entender e tirar suas próprias conclusões referente a isso. Mas uma coisa é fato, nós vamos entrar na palavra de Deus, vamos estudar à luz dela. Vale a pena, então, você ter a Bíblia para estudar junto com a gente, ok? Nós vamos falar sobre Daniel, capítulo 7, principalmente, como foco. Mas pode ser que a gente entre em outros textos. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui mais uma vez o Fernando. Ele está aqui exatamente para falar sobre isso. O Alexandre hoje, infelizmente, não pôde participar com a gente, mas no próximo, com certeza, ele vai estar aqui também para dar suas contribuições. Não esqueça aí de curtir, compartilhar e se inscrever. Aproveita e ativa o sininho para você não perder nada referente a esses episódios, ok? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos falar um pouquinho agora a respeito desse assunto, mas eu quero dar um oi aqui pro nosso amigo e irmão Fernando Canadas. Fernando, mais uma vez aí, privilégio ter você aqui. Privilégio é tudo meu, Beto. É um prazer estar com você e poder estudar, né, de assuntos tão importantes como esse, né? Acho que é proveitoso para nós, que temos que estar sempre estudando, e aqueles também que talvez não conheçam, que querem aprender com a gente. Então legal, Fernando, a gente tem aí mais um episódio falando sobre Daniel, e a gente falou um pouco do capítulo 2 no episódio passado, né? Sim. Falamos também no episódio 7, Daniel 7, nós paramos ali mais ou menos no meio ali de Daniel 7, para a gente trazer para esse episódio, para a gente poder mergulhar numa parte específica de Daniel 7, que é o chifre pequeno, né? Então, só para a gente dar uma pincelada rapidinho, fala aí do último animal, que é esse animal estranho, e aí depois a gente entra nesse chifre aí que cresce depois, o que é os 10 chifres, tem simbolismo isso também ou não? Sim. Como é que é? Dá uma pincelada pra gente nisso aí. O sonho não, a visão que teve Daniel, em paralelo com a estátua, né? Onde na estátua ali tinham 4 reinos principais ali, simbolizado pelos metais, e agora a mesma profecia, ali tendo uma certa abrangência no simbolismo dela, nas informações que ela passa, agora são animais, né? Então o Daniel vê leão, vê animais
até então até conhecidos, tem algumas particularidades ali que a gente sabe que não são reais, mas são animais que se conhecem, leão, urso, leopardo. Mas aí então ele vê um animal terrível, né? Descrito ali como um dragão, um monstro, coisa que os antigos tinham até uma certa mitologia, porque tinha aquela ideia de Leviatã, aquela coisa toda. Então, eram-se falado sobre esses tipos de animais monstruosos, né? E aquilo que ele viu era semelhante a isso, né? E era um animal que teve ali um surgimento ali de chifres e depois um outro chifre pequeno ali que chamou muito a atenção de Daniel. Inclusive foi isso que ele quis mais saber do anjo Gabriel, né? Os outros animais meio que ele entendeu que eram reinos, né? O anjo também não se demora muito em falar de cada animal especificamente. Daniel, entendendo que é uma visão paralela ao sonho do Nabucodonosor, ele entendeu que é uma sucessão de reinos históricos. Mas ele ficou muito curioso em relação às coisas que aconteceram com esse animal, né? Que eu creio que eram coisas que ele foi vendo acontecendo. Tanto é que a própria profecia fala, né, que dele surgiram-se chifres. Então, assim, a minha mente meio que viaja um pouco, né? Eu imagino Daniel vendo primeiramente um animal, aí ele vê aparecendo ali chifres, né? Aí depois de um tempinho um outro chifre menorzinho que ele vê que derruba os outros três. Tá tudo descrito aqui. Outro caindo, né? Então, assim, eu creio que isso deixou ele muito curioso. Ele não viu um animal pronto como se fosse desenhado, igual a gente costuma ver, né, quando a gente põe essas ilustrações. Eu creio que ele viu a movimentação desse animal, né? Então ele viu que foram etapas, né? Primeiramente um animal, depois surgiram 10 chifres, depois um pequeno, que foi aquele que mais chamou a atenção do Daniel. De Daniel ali. Ele pediu uma explicação adicional, né? Fiquei curioso, fala ali no versículo 20, né? 19, 20, que ele ficou curioso em relação ao quarto animal e depois ao chifre que surge daquele quarto animal lá, que derrubam 3 chifres, aquela coisa toda. Então, de novo, a gente, só para ratificar, a gente usa um método para fazer estudo. Esse método chama historicista, né? Que é comparar a história com as profecias para ver se elas batem. Porque a profecia é uma revelação do futuro no momento que ela foi escrita. Exato. Que a gente olhando hoje, ela já pode ter acontecido ou está para acontecer, não importa. Uma parte dela ainda vai se cumprir, mas já está acontecendo. Já aconteceu algumas coisas, né? Então os reinos inclusive. Mas quando ela foi escrita, começava no tempo dele olhando para o futuro, né? Então um monte de coisa ainda não tinha acontecido, que Daniel vai vendo acontecer depois. Exatamente. Então quando a gente olha ali o último animal, nós estamos olhando para um animal estranho e ele fala que tem ali 10 chifres, né? Crescem 10 chifres nele. O que é, então, olhando para a história, o que é esses 10 chifres e se realmente bate essa informação? Então, só para recapitular, né? Os animais era aquela sequência dos metais, começando pelos dias do profeta. Então começa com Babilônia, né? Tanto é que Daniel fala para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro, que é o equivalente ao leão, né? Depois tem a prata, que é equivalente ao urso, né? Aqui do sonho da visão de Daniel. Depois tem o bronze, que é o equivalente ao leopardo, né? Então é Babilônia, depois veio a Medo-Pérsia e a Grécia. Tudo foi se cumprindo de maneira assim exata, não é isso? Aí na estátua tinha um metal ali um pouco diferente, né? É um metal também, mas ele é um pouco diferente dos outros que já tinham sido ali demonstrados, porque o ferro não é um metal precioso, coisa que o ouro, a prata né? E o bronze. Porém é um metal também, né? E aquele metal significa esse quarto animal que vem na sequência, né? Não teve uma interrupção, foi tudo na sequência: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e agora surge então o reino de Roma, né? Os romanos, onde eles têm ali uma ascensão ali no ano de 168 a.C., né? Foram quando houve uma guerra ali e o último imperador ali da Grécia caiu, né? Então a Roma ali meio que dominou o mundo até então existente, né? O mundo helenístico que fala, né? Que era os gregos e tal. E ali eles passaram então a ter um império mundial. Começou nesse ano, 168. E a partir dali então eles comandam e entra essa era então do animal estranho aí. Exatamente. E aí vai passando o tempo. E aí ali o animal só tem 10 chifres que acabam aparecendo. O que é esses 10 chifres então? A história nos mostra que Roma teve um império político, né, digamos assim, desde esse ano, 168, ultrapassou, né, ali o divisor de tempo ali, né, que é antes de Cristo, depois de Cristo. Nos tempos de Cristo eles eram o poder ali dominante, o reinante que tinha ali os seus reinos vassalos, que pagavam impostos para ele, inclusive o próprio Israel, né, do tempo de Cristo, onde os judeus ali sempre se rebelavam, não queriam saber se tinham que pagar imposto mesmo, odiavam, né, Roma, tal, e acabou até se unindo depois a ela para poder crucificar Jesus, mas enfim. E Roma passou um bom tempo nesse período imperial dela, só que ali
chegou um momento, né, ali por volta do terceiro século, quarto século, na verdade, depois de Cristo, onde houve ali uma divisão no reino devido às tribos bárbaras, né, as tribos bárbaras que foram invadindo e foram parcelando esse império aí que já não estava, né, tão forte devido a ser um império muito grande. Eles tinham aquele problema de ficar difícil de proteger todos os limites e tal. Então as tribos elas foram se infiltrando e elas foram então dividindo esse reino de Roma, né? Que até então estava ali ainda unificada. Então era um reino unificado. Isso. E os 10 chifres passam a ser uma divisão desse reino? Uma divisão desse reino. Tanto é que os chifres, né, eles surgem desse animal. Entendi. Eles não são outros animais que apareceram e combateram com esse animal grande. Ele surge do próprio animal. Então mostra que apesar de serem tribos, chamadas tribos bárbaras, né, elas faziam parte do reino que Roma ali dominava. Né, que a gente entende hoje como a Europa toda, uma parte da Ásia, uma parte da África. Quem é, assim, acho que até lembrar os 10 é difícil, mas vamos falar de alguns aí. Eu tenho anotado, na verdade, assim, o que nós colocamos aqui sempre como esses 10, são os 10 mais importantes. Mais importantes. Mas tinham muitos outros, né? Mas os mais importantes eram os ostrogodos, visigodos, francos, vândalos, suevos, alamanos, anglo-saxões, érulos, lombardos e burgúndios, né? Eram os 10 mais importantes. Os 10 mais importantes. Né? Claro que eles não surgiram tudo no mesmo tempo, foram coisas assim, levou assim quase um século, né? Para ter um surgimento dessas 10 tribos feitas mesmo, né? Elas formadas fortes, mesmo. Né? Exatamente, e fortes também, né? Tribos bárbaras porque elas eram estrangeiras, né? Na verdade, a palavra bárbaro, ela vem assim de uma como é que diz? Aquela figura de linguagem, onomatopeia, né? Quando mistura aquilo que a pessoa ouve, né? Então os gregos, os romanos, eles não entendiam muito bem o que eles falavam, né? Então eles falavam que eles pronunciavam bar, então ficou bárbaros, né? Ah, até por isso. Eles não entendiam o que os bárbaros falavam, né? Só lembrando que hoje em dia a palavra tem uma conotação um pouquinho diferente. Bárbaro é uma pessoa que não é civilizada, bruta, né? Bruta, cruel, sei lá. Mas naquele tempo não, naquele tempo era porque eles eram estrangeiros, não eram nem gregos, né, e nem romanos que estavam ali. A cultura dos dois reinos ali eram muito próximas, né? Tanto é que no Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Então tinha uma influência muito grande o grego em cima até mesmo de Roma. Mas eles tinham uma linguagem um pouco diferente, né? Eles tinham uma cultura um pouco diferente, eles não eram assim civilizados, mas eles não faziam parte do reino, exatamente, da civilização de Mas eles de Roma. dividiam com Roma o império, né? Exatamente. Porque eles comandavam todos eles algumas queriam partes. comandar Roma, né? Roma era o principal ali, a capital. Mas isso teve também, assim, momentos, né? Uma hora era uma tribo que estava ali na supremacia, uma hora era outra. Elas se guerreavam entre elas mesmo, né? Então, esses 10 chifres aí, eles vieram para realmente dividir aquele até então império, e o que hoje resultou nos países, né, nos principais países da Europa. Que dividiu, né? mesmo. Exatamente, que hoje em dia são países independentes. Né? Completamente os francos é o que hoje nós conhecemos como França, os suevos são o que nós conhecemos como Portugal, então os alamanos são os alemães, né? Então os austríacos também têm um significado, os lombardos, né? Eram eles. Então nós sabemos que disso resultou a Europa, mas até então eram apenas divisões de Roma ainda. E aí a Bíblia fala que vem um chifre aí dentro desses 10, e na hora que ele sobe, ele já derruba de cara depois, né? Não sei exatamente. Com o tempo. Não é exatamente no momento que sobe. Sobe um chifre e depois derruba mais 3. Quem que é esse chifre, mais ou menos? Porque a gente vai mergulhar nele. Sim. Só dar uma pincelada pra gente falar dos 3 que caiu. E aí depois a gente... Exato. Aí você já pode entrar no tema. Só para lembrar que essas tribos, elas tinham religião, né? Muitas delas eram cristãs, inclusive. Né? O Império Romano já estava cristianizado, já no ano 313, se eu não me engano, teve a conversão do Constantino e tal. Então o Império já estava tendo uma certa influência da igreja. Da igreja até então apostólica, a igreja que surgiu ali dos apóstolos, tal, que Cristo comissionou para poder pregar o evangelho ao mundo e tal. E os bárbaros também tinham a religião cristã, não todos, mas a maioria das tribos, elas eram tribos que eram cristãs também. Algumas eram arianas, que é um cristianismo um pouco diferente ali, né, com umas certas ideias em relação a Cristo que diferem um pouco, mas não deixava de ser cristã também. Então, houve ali, num caso ali, uma certa influência religiosa também nisso. Né? Quando esse chifre pequeno surge, ele surge justamente para poder derrubar aquelas tribos que não eram totalmente cristãs, que são as tribos arianas. Não é isso? Então ali o Império Romano, uma boa parte, né, do poder principal, já tinha aceitado o cristianismo.
Já Sim. tinha se colocado como cristão. Eles tinham, na verdade, tinham tolerado, né? O Constantino, ele se converte, né? A gente tem uma certa ressalva aí contra essa conversão de Constantino. Muitos acreditam que foi mais uma manobra política, porque ele viu que os cristãos eram uma influência muito grande, né? no Império. Então, meio que ele teve ali uma visão ali numa certa guerra ali, e ele meio que se converteu. A gente não está aqui para julgar, né? Mas muitos acreditam que foi uma coisa mais política, né? Essa conversão de Constantino. Mas, de fato, isso influenciou muito, porque agora Roma passa a dar uma certa tolerância para os cristãos que até então eram perseguidos, eram jogados em arena para morrer, aquela óleo coisa queimando, toda. óleo quente. Então agora pelo menos estava sendo tolerado, né? Não que Roma tinha se convertido ao cristianismo neste momento. Isso de fato vai acontecer quando ela se tornar uma religião oficial do reino. Mas isso aí foi mais lá mais para frente. Não até então era uma tolerância. Uma tolerância, exatamente. Okay. Teve os editos ali, né? Onde eles toleraram, então já não eram mais perseguidos. E esses 3, então, são 3 que não aceitam essa... Não aceitam o cristianismo, eles eram tribos arianas, que acreditavam em Cristo, mas eles tinham os ensinamentos de Ario, né? O Ario, ele acreditava que Jesus era um ser não divino, mas criado, tal, tirava um pouco da divindade, tirava não, totalmente, né? Tirava, né? Da divindade de Cristo e tal, e isso não foi tolerado pela igreja de então, né? Então a igreja ali, então, agora se une às tribos que aceitaram o cristianismo para poder combater essas tribos aí que não aceitaram, né? Tudo, na verdade, sempre com um pretexto mais, assim, político, de dominar, né? Não que eles estavam, assim, talvez tão interessados na parte religiosa, mas era uma desculpa para poder tirar essas tribos aí que queriam dominar Roma, né? Entendi. E aí esses 3, então, é derrubado pelo restante dos impérios, porque eles tinham visões diferentes sobre aquilo. E eles, de fato, saem fora, esses 3. Extintos, não teve nenhum país hoje em dia da Europa que resultou desses três aí. Dessas 3 tribos, né? Elas foram realmente extintas mesmo. E aí, beleza, então. Então a gente já sabe que 3 foram extintos, ficou os outros 7, certo? E aí tem o chifre pequeno, que forma o 8º, é isso? Não, na verdade é o 11º, né? Então, depois dos 10 ele é o 11º. Então ele é o 11º, assim, vai derrubar 3. Sim. Então agora fica, entre aspas, 8, né? Eu não acredito que fique como 8, eu acredito que ele fica como único, né? Porque o que esse chifre pequeno faz? Ele destrói essas 3 tribos, né? E praticamente as outras 7 é absorvida por ele. Até, né? Ok. Não se torna assim oponentes a ele. Então agora quem passa a dominar é ele. Então, não que agora ele é o 8º poder que fica ali junto com outros dominando. Ele passa agora a ter uma dominância soberana. Exatamente. E é interessante quando você olha assim na Bíblia, que fala que esse chifre, ele era pequeno, mas ele tinha algumas características diferentes dos outros, né? Bem diferente. Ele deixa muito claro essas características. Sim. Ele fala ali que tinha olhos, que tinha boca. Então... Isso denota os propósitos dele, né? Você pode ver que os outros chifres não falam que tinha bocas e olhos, porque eram tribos que dominavam para ter um poder e tal. Agora não se fala que ele tinha boca de homem, olhos e tal. Olhos denota inteligência, né? Tanto é que lá em Apocalipse fala que do cordeiro que tem 7 olhos, né? Não é porque tem 7 olhos literais, mas denota a sabedoria, né? Perfeita, né? Esse tem olhos, não são 7, mas não deixa de ser uma sabedoria, porque também no capítulo 8 fala que esse chifre ele é inteligente. Ele usa de inteligência, ele usa de engano. Né? Então tem essa conotação de que eles não são somente para ter para fazer uma briga política, geográfica, para poder abranger o seu poderio, né, nas terras e tal. Ele tem também uma parte religiosa, né, que tem objetivos até mesmo de atacar o próprio Cristo, né, como diz o próprio capítulo 8, fala que ele ataca o príncipe dos exércitos, né, o comandante dos exércitos, que é o próprio Cristo. Ou seja, ele tem um objetivo de ocupar o lugar, digamos assim, né? Por isso que todos creem que esse chifre pequeno é chamado de o anticristo, né? Anti, não no sentido de se opor, mas no sentido de tomar o lugar. Tomar o lugar de alguém. Então, de quem que ele toma o lugar? Aí a gente tem que ir lá para Apocalipse 13, 2 Tessalonicenses, onde Paulo fala que ele se aceita no templo de Deus, querendo se parecer Deus e tal. Né? Então é lógico, a gente não pode somente... nós não podemos só nos basear no capítulo 7, né? O capítulo 8 esclarece bastante coisas, o capítulo 13 de Apocalipse esclarece muito mais, né? Então, pegando tudo pelo contexto ali, a gente consegue entender que este poder, ele que é chamado anticristo, ele tenta ocupar o lugar de Deus. Então ele quer um poderio, primeiramente, lógico, temporal, né? Digamos assim,
geográfico, mas depois ele também quer agora um poderio também celestial também, né? Celestial, lógico, simbolicamente falando, né? Ele não tem poder para ir até o céu, mas ele tenta atacar coisas que são celestiais. Vamos dar só uma lida então nesse verso aí onde fala exatamente, especificamente sobre isso. Você fala aqui no capítulo 7, né? A parte do chifre pequeno. Isso. Estando eu observando os chifres, depois que quer que eu leia do animal também? Não, pode ser direto no chifre. Só para relembrar uma coisa, o capítulo 7, ele tem, a gente chama de 4 ciclos, né? A visão completa é do 1 até o 14. Depois do versículo 15 ao 18, Daniel ele dá um resumo dessa visão, né? Depois do 19 até o 22, ele vai abranger um pouquinho algumas coisas relacionadas àquilo que Daniel queria saber, que é o chifre pequeno. E depois do 23 até o 27, ele vai abranger com mais detalhes ainda só sobre o chifre pequeno. Então, o que é interessante, a gente não lê somente o versículo primeiro aqui que fala dele, mas os outros também. Vamos embora. E sempre a profecia aqui, ela termina com uma vitória de Cristo, né? Que eu acredito que não vai ser hoje que nós vamos falar, né? Vamos falar sobre isso. Mas é bom que as pessoas saibam, né? O que a gente pode fazer é ir caminhando, então. A gente vai lendo essa primeira parte, a gente explica ela, conversa. Sim, ótimo. E depois a gente vai evoluindo no texto. Tá ótimo. Então vamos lá. Então no versículo 8 diz assim: estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como os olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. Então aqui, nessa primeira parte, até aqui que fala do chifre pequeno. Ok. Né? Depois vem aqui uma outra descrição que não seria talvez interessante a gente falar agora, senão a gente vai acabar mudando um pouco de assunto. Mas depois o Gabriel ele vai explicar de novo. Então ele fala assim, Daniel fala assim: também tive o desejo, no versículo 20, de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres. Nota que é de um ponto para frente ele quer, né? Então ele não quer saber tanto agora do leão, precisa voltar mais. do leopardo. Isso aí ele já entendeu que são reinos que ainda, né, iriam ali suceder a Babilônia, mas que não era o foco, né? Ele entendeu que o foco aqui da visão era o chifre pequeno. Isso foi o que mais espantou ele, na verdade. Então diz assim: então eu tive o desejo de conhecer a verdade. Desculpa, versículo 20. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro chifre que subia, diante dos quais caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância. Nota que agora ele já fala alguns detais que não tinha falado antes, no versículo 8, né? E parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Diferente, aquilo que você falou, mas diferente dos outros chifres. Eu olhava e vi que esses chifres faziam guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi lhe dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuem o reino, que é aquela parte que vai ser o tema próxima, né, que é a vitória de Cristo ali, né, o reino eterno de Cristo. Mas aí no 23 ele volta a falar de novo, né? Então, mais especificamente aqui, ó, quando fala no 24, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantam 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis, que são as 3 tribos, né, que nós já mencionamos. Agora no versículo 25 vai dar detalhes desse chifre. É nisso que a gente se baseia quando a gente crê. Aqui se refere esse chifre pequeno, porque fala que ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Isso é o versículo 25. Destruirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Aí de novo, continua falando, né? O tribunal se assentará em juízo, lhe tirará o domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. Então sempre mostra que depois ele vai ter um fim também, né? Que é o assunto, então, para lidarmos depois, porque é a parte da vitória de Cristo, do juízo, do reino de Cristo, que será eterno. Entendi. Mas só para as pessoas entenderem que sempre a profecia, né, a visão, ela termina com a vitória de Cristo. Isso é importante para todos, né? Assim como na estátua tinha ali aquela pedra que caía e fazia um reino eterno, que era o reino eterno de Cristo e tal. Aqui nessa visão que é paralela àquela, mostra que também no final vai ter uma vitória de Cristo. Capítulo 8 também fala dessa vitória, capítulo 11 e assim por diante. Apocalipse, né? Muito mais, inclusive. Mas só para os irmãos entenderem, quem estiver assistindo, aqui fala-se de um chifre que tem características que a história nos mostra, nos dá certeza em quem ela se cumpre, né? Então ali o anjo Gabriel começa a revelar para Daniel característica para que ele possa avaliar da onde está essas características. Apesar que ele não consegue perceber quem é, né? Não, porque para ele não sabe. Aquilo iam ser coisas que iam acontecer assim depois, lá na frente, cerca de 1000 anos depois dele. Então a gente consegue fazer o paralelo com a história hoje, porque já aconteceu. Porque já aconteceu, exatamente. Mas ele naquele momento lá, ele olhava e falava assim: ah, beleza, eu entendi que tem alguma coisa e tal, que vai acontecer, que vai combater, né, os santos do Altíssimo, vai combater contra Cristo, mas eu ainda não sei o que é. Não tinha como. O que ele conseguiu entender é que era uma coisa diferente.
Até então as outras coisas ele entendia, porque essa linguagem de animais, de leão, de guerrear e tal, coisas também que os outros profetas já tinham visto, né? Jeremias, Ezequiel principalmente, Isaías, né? Então eles sabiam que a simbologia que Deus usava, né? Principalmente no tempo deles, para poder demonstrar, né? A Síria também foi demonstrada como um animal, tanto é que ela assolou ali durante certo tempo Israel, aquela coisa toda. Então eles tinham aquela simbologia de animais predadores ali que viriam para dominar. Só que esse aqui ele viu que era diferente, né? Então, por mais que ele não tenha entendido completamente, porque era coisas para muito além do tempo dele, ele entendeu que seria um chifre que iria se opor a Deus, ia tentar mudar a lei de Deus, ia tentar combater contra os santos do Altíssimo, ia ter um tempo de duração, como diz ali no versículo 25, né? Tempos, metade de um tempo. Então, ele entendeu que, assim, era uma coisa que era muito importante, porque também depois dela vem a vitória de Cristo. Ele não vê um outro animal surgindo, mais coisas na história. Ele entende que depois disso haveria então ali o juízo tal, e haveria então o reino eterno de Deus. Assim como ele viu na estátua, que depois quando chega aquela pedra que vem naquela estátua nos tempos do ferro misturado com barro, né, que é o equivalente ao chifre pequeno. Só para a gente entender, né, é o equivalente ao chifre pequeno, é aquele ferro misturado com barro. Então, ele entendeu que aquilo era o último momento da história mesmo. Ele falou, depois desse tempo aqui vem o reino eterno de Cristo. Então a gente viu aí que tem uma diferença esse chifre. E ele fala com blasfêmia e tem algumas características dele. Vamos descobrir aí então quem é esse... Vamos. Antes de a gente falar aqui do versículo 25, Beto, o que é muito interessante nesse capítulo, que ele coloca o local e o tempo do surgimento. Pra gente não falar assim, eu tô achando que isso aí representa aquilo, representa outro, sei lá. Ele mostra o local onde surgiria esse chifre. Se ele surge do animal que representa Roma, nós já sabemos que é um chifre, é um poder, né? Chifre, quando a gente fala chifre, é um poder. Né? Segundo ali o capítulo 8 de Daniel, quando fala aqueles 4 chifres que surgem ali do bode ali, depois o anjo fala, esses 4 chifres são 4 reinos. Então chifre representa reino ou poder, né? Pode ser um poder político, pode ser um poder religioso, o contexto que vai ditar o que é. Então é interessante que ele fala que surge de Roma, então a gente já sabe que é um poder romano, vem de Roma, né? A gente já sabe o tempo que ele surge, porque ele só surge depois dos 10 chifres. Então, ele surgiu nos tempos de Moisés? Não. Ele surgiu nos tempos de Daniel? Não. Ele surge depois que surgem os 10 chifres. Se as tribos, como eu falei, elas surgiram de maneira gradativa, né? Progressiva, mas gradativa, claro. Do ano 476 até o ano 538, nós já sabemos que ele tem que surgir depois disso. Né? Porque 476 foi quando caiu o último imperador de Roma, e os Érolos, que é uma das 3 tribos que foram ali extintas ou destruídas, elas se levantam ali como governantes de Roma, porque o objetivo deles era governar Roma, né? Porque Roma tinha um governo ocidental e um governo oriental. O oriental, eles meio que não se portavam muito, ficava ali hoje na atual Turquia, né? Mais ou menos ali Istambul, né? Agora o ocidental é onde ficava Roma, onde tinha o bispo de Roma, que era o líder da igreja. A igreja apostólica tinha líderes em todos os lugares, mas o bispo de Roma, ele meio que era o principal, né? Quando tinha os concílios e tal, era ele que praticamente é o que dava a última palavra ali e tal. Ele tinha uma influência muito grande. Então, sempre se centralizava em Roma, né? Eles achavam que dominando Roma, eles dominariam todos os lugares. E esse animal representa justamente Roma. Os chifres, o Império Romano dividido ali pelas tribos. Então a gente já sabe o local que surge esse chifre pequeno, sabemos a data, mais ou menos, que é depois do ano 538, que foi quando caiu os últimos desses 3 chifres. Né? E aí agora no versículo 25, vai se ter ali as características meio que espirituais desse chifre, né? Porque fala que ele tenta mudar os tempos e as leis de Deus, tenta fazer perseguição contra os santos do Altíssimo, tem um tempo de domínio, então ele duraria um tempo determinado, que a Bíblia dá exatamente quanto tempo é, né? E depois fala que eles também teriam ali o seu término, né? Então a gente já entende que eles têm, que aqui tem todas as características que a gente precisa para entender. Característica, início e fim. Início e fim, exatamente. Isso que é importante, né? Porque a gente tem que olhar na história e ver quando começou e se faz sentido e quando acabou. Sim. Se acabou, né? Exatamente. Então vamos lá. Vamos lá. Então, esse chifre pequeno nós entendemos que é uma união do bispo de Roma, né? Que é o representante da igreja, com o Estado, porque eles se uniram aos próprios tribos. Inclusive os francos foram os primeiros a dar poder para esse bispo, né, para esse governante religioso, para poder combater contra as tribos ali que não se encaixavam nas doutrinas da igreja. Então a gente começa a perceber aí que o poder religioso tem uma influência fortíssima sobre o poder político. Exato. A ponto de 3 tribos que não aceitam o poder religioso são destruídas, né?
Então, quando a gente vê, a gente está vendo aí de poder político, Exatamente. junto com poder religioso. Poder religioso, digamos assim, era o mandante, né? Só que o poder religioso não tem poder de guerra, de Estado, não tem cavalo, não tem arco e flecha, não tem arma, não tem espada, né? Então eles se usam do poder político, né? Quando eu falo político, assim, o poder bélico, né? Bélico, exatamente. Para poder se unir e poder perseguir, poder combater, poder fazer valer as leis que eles estabelecem, né? Como se eles fossem os governantes. Entendi. Só que eles têm sempre um pezinho na parte religiosa, né? Não é que nem os poderes que a gente conhece dos países laicos, né? Que é livre, né? Exatamente, que é livre. Eles misturam a igreja com o poder político, o poder de guerra, aquela coisa toda. Então aí nós estamos falando de um poder político e religioso misturado, exatamente, tomando decisões. É o ferro misturado com barro, né? Que é o ferro misturado com barro, que já havia sido falado antes. Exatamente, no outro episódio, né? O barro é um elemento diferente, né? A Bíblia fala que barro representa a casa de Israel. E casa de Israel representa a igreja de Deus no Antigo Testamento. Então quando ali Deus fala que há uma mistura do barro de oleiro, que é um barro especial, com o ferro de Roma, mostra que em um momento da história haveria uma união de igreja com o Estado, e essa união iria resultar em todas esses acontecimentos, essas atrocidades que aqui descreve, né? Perseguir o povo de Deus, tentar mudar a lei de Deus, proferir arrogâncias contra Deus, blasfêmias contra Deus. Então a gente viu aí, beleza, entendemos então que é um poder político misturado com religioso. Primeiro exatamente. Ponto. Aí agora ele começa a dar então características, vamos entrar nas características. A primeira característica aí qual é? Diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Palavras, né? Contra o Altíssimo. Em outras partes, tanto em Apocalipse, fala blasfêmias, aqui fala no texto de versículo 20, fala arrogâncias contra Deus, né? Inclusive eu vi uma versão exatamente que usa blasfêmia, né? Essa palavra aqui. Blasfêmia usa muito em Apocalipse, né? Aqui proferirá palavras contra o Altíssimo, fala arrogância, que é a mesma coisa. Mas lá em Apocalipse vai usar uma palavrinha-chave específica que nos faz entender o que significa isso. Porque quando a gente fala assim, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, contra Deus, né? Ele vai ser arrogante contra Deus, a gente pode abrir um leque aqui para imaginar um monte de coisa. Só tá falando mal, xingando, não sei o quê. Pode estar xingando, né? Agora em Apocalipse usa uma palavra que para os judeus era uma palavra muito forte, que era blasfêmia, né? Jesus mesmo foi acusado de blasfêmia. Né? Blasfêmia, resumidamente... Então, pra gente entender, se ele fala blasfêmia, e isso era um problema contra Deus, a gente tem que entender, então, o que é a blasfêmia, né? Para ficar muito claro... Sim. Posso ler o texto? Pode, vamos lá. Tem dois textos principais, um está em Marcos e o outro está em João. Então, de Marcos, ali quando, naquela famosa cura daquele paralítico, que os amigos baixaram ele ali do telhado ali da casa... Jesus fala assim, isso está no capítulo 2 de Marcos, versículo 5. Ele fala assim, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Então estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que raciocinavam no seu íntimo. Por que profere este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, é claro que eles estavam aplicando a pessoa errada. Né? Porque esse perdão que eles estavam falando que Jesus estava concedendo é o perdão que Jesus pode realmente conceder. Mas ele pode como Deus. Não, é isso, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele estava ali como homem, Jesus podia perdoar, porque Jesus é Deus também. Então, o fato de perdoar pecado, você está dizendo que, pela que a gente acabou de ler agora, você está dizendo assim, tá errado. Mas por que está se aplicando? Um homem comum não poderia fazer isso. Como está se aplicando a Jesus, que entendemos que ele é Deus, a aplicação está correta na pessoa errada. Exatamente. Eu sempre falo assim, o conceito certo, mas a aplicação errada. Então o conceito dos judeus qual que era? Que se a pessoa tenta perdoar pecados de outra, e quando ele está falando aqui perdoar, ele não está falando o perdão que o próprio Cristo ensinou. Que é né? A oração, você vai falar o que para Deus? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então assim, você me faz um mal, você fala, Fernando, me perdoa, opa, Betão. Então, mas nesse caso então é aquele perdão de absolvição. A absolvição do pecado, exatamente. Que isso não é dado a um homem. Exatamente, isso somente Deus. Jesus pode, claro que Jesus é Deus, só que os judeus não acreditavam que Jesus como Deus, então eles falaram o quê? Você está cometendo blasfêmia, né? Só para a gente entender que para os judeus blasfêmia era perdoar pecados como Deus, e nessa outra ocasião, que era quando, também bem parecida com essa, na verdade, né? Bem semelhante a essa, está em João 10, que é quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Aí a Bíblia fala aqui que de novo, né? Não vou ler o texto todo para não demorar, mas a Bíblia fala de novo que eles... Fala aí, João capítulo 10, versículo 30,
até o 33. Isso, anota esse verso que Pois ele vem, falou, cara. volta, se você quiser, dá uma paralisada aí e acompanha depois. Isso. Paralisa a lei e acompanha depois. O Quando raciocínio. Jesus fala assim, eu, Pai, somos um, Jesus estava ali mostrando quem ele era de verdade, claro, né? Ele era somente um homem, ele também era Deus também, feito homem ali para salvar o homem, mas não deixava de ser Deus. Então quando ele fala, eu, Pai, somos um, ele se colocou em pé de igualdade com o Pai. Os judeus, né, que De não novo, criam tudo. em Jesus como Messias, de novo, o conceito certo, mas aplicando-se erradamente em Jesus. Falaram, você está cometendo blasfêmias, porque você está se fazendo igual A Deus. a Deus. Então a gente entende o quê? Que esse poder, lá em Apocalipse 13, versículo 1 e versículo 2, fala que ele comete blasfêmia, né? Ou seja, se a gente levar em conta o que é blasfêmia na Bíblia, a gente vai entender que é um poder que quer ser Deus, quer estar em igualdade com Deus. E eu falo igualdade com Deus não é em pureza, em bondade, Poder. misericórdia, em poder e autoridade, né? Isso nenhum homem pode falar. E também tem a prerrogativa também de querer perdoar pecados, como também só Deus pode perdoar. Então essa característica é uma característica muito forte, porque ela foi cumprida exatamente neste poder quando se une a igreja com o Estado. Eles passaram então a ter essa, podemos dizer, arrogância de querer parecer ser Deus, sentar-se no templo de Deus, que é a igreja, né? E ter o poder também de perdoar pecados, que é o que só Deus pode fazer. Então, resumidamente, é querer parecer Deus, querer ser Deus. Então, quando você fala perdoar pecados como blasfêmia, a Bíblia fala aí, né? Perdoar pecados como blasfêmia, a gente consegue perceber que o poder religioso de Roma, em um determinado momento, né? Quer dizer, até os dias de hoje, na verdade, Sim. mas ele tem a prerrogativa de querer perdoar pecados como uma manifestação de transferência de autoridade de Deus para eles. Exato. Isso não necessariamente é bíblico, porque não tem passagem nenhuma que Deus que mostra Deus transferindo autoridade ao ser humano para fazer essas coisas, mas por uma prerrogativa da própria religião e tal, ele define que ele tem essa prerrogativa para poder perdoar pecados. Sim. Isso eu acho que é muito claro. Mas se passar para ser igual a Deus, como que a gente consegue enxergar que esse poder em algum momento está querendo ser igual a Deus? Beto, é o que é declarado pela própria igreja, né? Eu tenho aqui uma listinha aqui de alguns escritos, né? Não dá para ler, claro, mas eles mesmos declaram que eles têm esse poder, que eles têm essa autoridade igual a de Deus. Em algumas situações até mais, né? Tem algumas aqui que se eu ler, você vai falar assim para mim, Fernando, isso claramente é o cumprimento dessa parte que fala que é blasfêmia. Então, vamos ler uma, acho que vamos pegar uma eu consegui escolher alguns aqui que acho que dá para... Você separou a citação, inclusive, onde está escrito, né? Isso, não, marquei todo onde está escrito, sim, claro. Tem um livro chamado A Selva, eu tô lendo eu já tinha lido já umas partes, agora eu tô lendo outras também. Ele foi escrito por um homem chamado Afonso de Ligório, ele é chamado Santo Afonso de Ligório, né? Ele é um dignitário da igreja católica, e ele escreveu esse livro, né? E quem quiser assim, comprovar o que nós estamos falando aqui, pode procurar, tem PDF na internet, chama A Selva, né? Coloca o nome dele que vai ficar mais fácil de achar. Pode comprar também, né? E eu tô até querendo comprar, porque eu gosto de ter o livro mesmo, né? Mas também pode ler em PDF também. Alguns aqui eu coloquei dele aqui, mas tem outros escritos também, inclusive declarações também. Então, o que é interessante é que eles mesmos declaram, não é isso? Quando a igreja então se une com o poder de Estado, eles passam a ter uma autoridade. Então eles podem abrogar essa autoridade agora no âmbito também religioso, né? Porque isso se torna, que nem você falou, tem uma lei, né, que tem que ser obedecida. Posso ler algum? Claro, pode ler aqui um outro aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Isso foi escrito por Joseph de Harb, que também é um dignitário da Igreja Católica também. Ele diz assim: será que o padre realmente perdoa os pecados ou ele apenas declara que eles são cancelados? Porque tem texto na Bíblia, né, quando Jesus falou com Pedro, olha, tudo que ligares na terra vai ser ligado no céu. Na verdade, ele não estava só falando para Pedro. A palavra ali no grego mostra que ele estava falando para os discípulos. Né, ele usa ali o plural, ele não usa ali uma palavra só para Pedro, mas a igreja, né, porque eles creem que Pedro seria supostamente o primeiro papa, né? Mas não, Jesus está falando para a igreja, e ele está falando no sentido assim, que você pode falar que se você a pessoa crê em Cristo, ela tem os pecados perdoados. Mas aqui a pergunta é, será que o padre realmente perdoa os pecados ou ele apenas declara que eles são perdoados, cancelados? Aí ele mesmo responde: o padre realmente e verdadeiramente perdoa os pecados em virtude do poder que lhe foi dado por Cristo. Né? Tem um outro muito bom aqui que fala assim, ó: se Jesus descesse a uma igreja e se sentasse num confessionário para administrar o sacramento da penitência, a gente costuma ver muito isso em filme, né? Que a pessoa vai ali, né, tem aquela capelinha ali que a pessoa conversa com o padre sem poder ver o rosto, né? Confessa ali os pecados e o padre ali dá o perdão, a sentença ali, o perdão de acordo com a...
E aí fala assim, se Jesus descesse a uma igreja e se sentasse num confessionário para administrar o sacramento da penitência ao mesmo tempo que um padre sentado no outro, o Divino Redentor diria, ego te absolvo, né? Em latim quer dizer, eu te absolvo, te perdoo. E o padre falasse a mesma coisa, os penitentes ficariam igualmente absolvidos, tanto como um como pelo outro. Então o que ele quer dizer é que se tivesse um padre de um lado e Jesus do outro, e você vai pedir perdão para um ou para o outro, você vai estar igualmente perdoado. Isso, segundo a palavra de Deus, é blasfêmia. Né? Porque esse perdão... Né? Temos aqui agora textos que mostram que eles têm autoridade divina. Né? Nós ocupamos nessa terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Foi falado pelo Papa Leão XIII. Né, o antecessor do atual, né? O Papa não é apenas o representante de Jesus, mas ele é Jesus. Ele é o próprio Jesus. Ele mesmo oculto sob o véu da carne. Esse aí quem disse? Esse aqui foi escrito num periódico, chama-se Catholic National, né? Católico Nacional, que é um periódico do Vaticano, em julho de 1895. Né? A última que eu li foi do Papa Leão em 1894, uma perto da outra. Acredito que essa última aqui foi até da mesma pessoa, porque é perto do mesmo ano, né? Agora tem um aqui um pouco mais forte. Diz assim, o Papa é uma dignidade tão grande e tão exaltado que ele não é um mero homem, mas ele é como se fosse Deus e o vigário de Deus. Somente o Papa é chamado Santíssimo. Portanto, o Papa é coroado com uma tríplice coroa, como o Rei do céu, da terra e do inferno. Além disso, a superioridade e o poder do pontífice romano de maneira nenhuma pertence apenas às coisas celestiais, mas também às terrenas e às de debaixo da terra, e mesmo sobre os anjos, a quem ele é superior. Assim, olha só, se fosse possível que os anjos pudessem errar na fé ou pudessem pensar contrários à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. O Papa é como se fosse Deus na terra, único soberano dos fiéis de Cristo, chefe dos reis, tendo a plenitude do poder. Então ele é onipotente, segundo esse texto aqui. Esse foi escrito por Lúcio Ferraris, está na Prompta Biblioteca, volume 7, também, para a pessoa, de repente, querer procurar a referência. Né? E assim, tem muitas outras também, né? Se as pessoas lerem esse livro que eu falei, a Seva, elas vão ver ali muitas coisas, até mais, muito mais disso que nós estamos falando. Então, só por isso aqui já mostraria, né, que se cumpriu nesse chifre pequeno, que é quando a igreja se une ao Estado e agora passa a ter essas prerrogativas, né, de querer ser divino, de querer estar no lugar de Deus aqui na terra, né, de querer perdoar pecados como Deus, de ter autoridade de Deus. Né, as próprias doutrinas, ensinamentos deles mostram isso. Né, a doutrina da missa, por exemplo, né, ali eles creem que o padre ele cria Cristo, não simbolicamente, realmente. De verdade. Né? Inclusive tem aqui uma outra, um pouquinho maior aqui, que eu não vou ler agora, mas que mostra que eles têm um poder de poder criar o próprio Criador. Por isso que eu falei, em certos pontos até querem estar acima, não só em igualdade. E isso eles mesmos falando, tá? Não é a gente que está declarando. Então a missa ensina isso. Eles têm ali uma coisa chamada transubstanciação. Sim. Então eles creem que eles tiram Deus do céu, Jesus do céu, a carne dele literalmente, e ali fica naquele pãozinho ali, que é chamado... hóstia, né? E aquela hóstia, então, ali é comida, porque Jesus falou, né? Comei da minha carne, do meu sangue. É lógico que Jesus está falando ali para assimilar os seus ensinos, né? Uma coisa bem simbólica, né? Não literalmente. Ali que é o que nós entendemos como Santa Ceia. Transubstanciação. Que é a transformação do pão em carne, verdadeiramente. Exatamente. Ou até o contrário, é transformar a carne de Cristo no pão. Naquele pão que está ali sendo oferecido ali para os fiéis. Então os ensinamentos deles, isso aqui está até um pouco mais descrito no capítulo 8 de Daniel, quando fala que eles vão lançar por terra a verdade, eles vão combater contra o próprio príncipe dos exércitos, que é Cristo. Mostra como que eles iriam transferir as verdades que Jesus nos ensina por meio do santuário, né? Os ensinamentos que a gente entendeu pelo santuário, com coisas aqui da terra. Então agora já não tem mais um mediador que é Cristo, agora temos vários mediadores, porque tanto padres são mediadores, santos, Virgem Maria, né? Então tem vários tipos de mediadores que não é aquele que a Bíblia descreve como o único mediador, que é o Cristo Jesus, que é ele que está. Assim, vale a pena a gente só dar uma ressaltada, que é importante, é que assim, o nosso objetivo aqui não é, de alguma maneira, falar contra pessoas, não, né? Com certeza. E nem falar sobre os nossos irmãos católicos, aí, as pessoas que acreditam fielmente nisso. A gente tem um ponto de vista defendido aí por essa linha de raciocínio que a gente está vendo, né? Que fala aí sobre um poder político. E quando a gente vai estudar as profecias, olhando para a história, a gente chega nessas conclusões. Exatamente. Então o objetivo não é falar, certo, de pessoas
Mas que leva você a pensar aí, se faz sentido para você, estuda com a gente, pelo menos pense um pouco nisso, estude sobre a luz da palavra de Deus, não aceite. Não é só os católicos, mas os cristãos, no sentido de os evangélicos e tal, tem que sempre estar olhando a luz da Bíblia, né? Porque tem um monte de igrejas que não olham a luz da Bíblia e traz um monte de coisas falsas, né, enganosas, que destroem a fé do ser humano, se aproveitando das pessoas. Então você quer, de alguma maneira, entender o que Deus tem para você, estude a palavra de Deus, que o Espírito Santo com certeza vai te revelar. Esse é o nosso objetivo aqui, ok? Uma coisa importante também, Beto, que nós entendemos que tem muitos, né, agora que você mencionou católicos, né, que são muito mais cristãos do que a gente pode imaginar, né? Tanto é que na Bíblia fala que essas pessoas que estão no sistema, a gente está falando aqui de sistema, né? Do poder, da religião, do sistema. Isso. Eles são chamados de povo meu, né? Deus chama eles de povo meu, sai delas, povo meu. Sai desse lugar onde está tendo engano, onde está ensinando coisa errada, está ensinando que a lei de Deus foi mudada, sendo que ela não foi nunca ela foi mudada. Então ele fala, sai dela, povo meu. Então tem povo de Deus lá dentro. Nesses lugares sendo enganados. Com certeza. Né? Então a gente respeita muito, não somente católicos, mas evangélicos, todos aqueles que a gente sabe que são muito mais sinceros, até mesmo muito mais do que nós, às vezes. Verdade. Né? Nós, que nem você sempre fala, né? A gente sempre fala isso, nós não somos os donos da verdade, né? Nós estamos estudando a Bíblia, como você falou, pelas profecias nós entendemos essas coisas, elas são comprovadas, não só pela Bíblia, mas pela história, que comprova as coisas que na Bíblia foram escritas. Então a gente consegue entender isso, mas de nenhuma maneira nós estamos aqui falando que nós somos os donos da verdade absoluta, que nós estamos sempre certos, não é isso não. A gente procura saber pela palavra de Deus. E aprimorando, né? Dizer, que é isso, que conforme a gente vai estudando, a gente vai identificando as coisas e aprendendo sobre os olhos de Cristo. Mas beleza, aí Fernando, então a gente conseguiu identificar o chifre pequeno aí, que é um poder religioso de Roma. Isso. Né? Que ele fala blasfêmia, e a gente viu que é blasfêmia. Isso. E aí ele tem poder que fala continua, dos olhos, né? Tem outras características, vamos lá, né? Então, qual a próxima? Se for só aquela, né? Bom, aqui de acordo com o versículo 25 fala, ele destruirá os santos do Altíssimo, né? Então, indica ali uma perseguição, né, que haveria. Na Idade Média, ou Idade das Trevas, né? Algumas nomenclaturas usam Idade das Trevas. Ali foram perseguidos os cristãos, né? Os albigenses, os huguenotes, né? Foram exterminados, digamos assim, simplesmente por diferir das ideias da igreja católica da época, né? Isso aí foi o que foi chamado de Santa Inquisição? Teve uma parte dela que foi chamada de Santa Inquisição. Que era... que eles montavam ali um tribunal humano ali, né? Para julgar, né, as ideias dessas pessoas, né? Mas geralmente sempre com o veredito contra eles. Aceita, né? Ou não? Nunca contra a igreja, mas sempre contra aqueles que eles julgavam como sendo hereges e tal, né? E eles eram exterminados, né? A história diz que, lógico que não tem como ter dados precisos, né? Imagina como que não era o sistema de informação da época, né? Hoje em dia, com internet, tenho certeza que seriam números bastante... até bem maiores, né? bem maiores. Mas cerca de 70 milhões de pessoas foram mortas nesse período da Idade Média, onde a igreja teve essa supremacia. Mais que muitas guerras, hein? Muito mais que muitas guerras, né? Então, mas por que faziam isso? Porque eles estavam sempre atrelados aos monarcas da época, aos reis da terra, ao poder civil da época, né? Que era o poder dos reis. Então eles podiam fazer leis, eles podiam fazer essas leis serem obedecidas, né? Às vezes com risco de multa, às vezes com risco de prisão, e até chegar do ponto de a pessoa ali ser executada mesmo, ou na fogueira, depois de um certo tempo em guilhotina, se bem que a guilhotina foi mais ligada à parte da Revolução Francesa e tal, mas vários tipos, né, de tortura, de morte, tortura, de morte, né? Eu lembro que enterrados vivos, muitas coisas assim. Teve e não é muito distante, sei lá, não sei se 10, 15 anos, não lembro agora de cabeça, mas João Paulo II, né, ele vem na televisão pedindo perdão. Pede perdão, exatamente. Reconhecendo esse ele período. Ele reconhece o que a história mostrou isso, sempre. Isso, que teve um período, que é o período que você chamou aí de... Idade das Trevas, né? Idade das Trevas, né? Que a história chama assim, né? Na verdade. Chama porque foi assim, não foi só um período só de trevas espirituais, digamos assim, mas trevas culturais, científicas, não teve... O mundo não teve assim uma evolução, né? Então, trevas em todos os sentidos, não é uma coisa assim que nós estamos inventando, trevas porque teve perseguição, não. Foi chamada trevas devido ao período não ter sido um período assim de crescimento, né, do ser humano como pessoa, como profissional, como
em termos de realizações, né? Não teve realizações, não teve crescimento. Estagnados, né? Exatamente, ficavam estagnados, sempre em submissão, né? Àquele poder que estava com o respaldo ali do poder civil. Né? Então, e nesse momento aqui, o poder religioso já era, entre aspas, o poder político era soberano? Sim. Aqui nesse momento já era soberano, né? Sim, soberano. Quando eles destruíram a última tribo, né, que foram os ostrogodos, né, eles passaram agora a ter um domínio completo, né? O imperador Justiniano, que até então ele era o imperador da época do Oriente, né? Ele não estava tanto tendo que ver com a parte ocidental, que é onde tinha Roma e tal, mas ele conferiu ao Papa o poder agora não somente em termos de religião, como também em termos de política também. Aí então que agora ele passou, por isso que a gente entende que do ano 538 em diante, ele passou a ter agora uma soberania mundial e absoluta. Né? A igreja, né? A igreja unida com o Estado. Unida com o Estado. Exatamente, unida com o Estado. E aí você falou que tem mais características. Tem. Então, vamos olhar mais uma. Destruirá os santos altíssimos, já falamos que são as perseguições. Tentará mudar os tempos e as leis, né? Aí que já fica agora um pouco mais forte, porque ele vai tentar mudar não somente os tempos, mas as leis de Deus, né? Que está falando aqui no contexto de coisas relacionadas a Deus, né? Muitas vezes as pessoas falam somente as leis, né? Mas também tentou mudar os tempos, né? Os tempos de Deus, né? Tempos aqui relacionados são os tempos proféticos, né? Nabucodonosor tentou fazer isso. Se a gente voltar ali para a história ali do capítulo 2, Daniel fala assim, ó, você é a cabeça de ouro, né? E depois de você virá outro reino, que é a prata. É isso, nós entendemos que foram os medo-persas. Só que no capítulo 3, Nabucodonosor meio que falou assim, não, o meu reino vai ser o reino absoluto. E ele faz o quê? Uma estátua só de ouro, né? Ali, Nabucodonosor, ele, de uma certa maneira, ele tentou mudar os tempos de Deus. Deus tinha estabelecido que haveria um outro reino, depois um terceiro, depois Roma, aquela coisa toda, o reino de ferro e tal. Mas Nabucodonosor quis mudar esse calendário, digamos assim, calendário divino. Olha, depois de você vai ter outro reino. Não vai ser assim, não. Isso está profetizado, então ele quis mudar. Esse poder aqui faria a mesma coisa. De que maneira? Deus deu ali as profecias, principalmente no livro de Daniel, como também Apocalipse, que na verdade é mais revelação do que profecia, né? Uma revelação das profecias, principalmente de Daniel, foram mudadas de que maneira? De que maneira que eles quiseram mudar isso? No século XVI houve a reforma, né? A reforma protestante, iniciada ali talvez oficialmente, né? Já tinha sido iniciada antes com Wycliffe, outros reformadores, mas oficialmente foi com Martinho Lutero, né? No século XVI, ali em 1517. Está dentro da igreja... Que ele era, inclusive, ele era um monge, né, da igreja católica, onde ali ele discordou de algumas ideias em relação à justificação pela fé. Ele fez ali, né, na catedral ali de Wittenberg, né? As teses, né, sobre a justificação pela fé, as 95 teses, não é isso? Então ali ele deu início ali de uma maneira muito mais forte à reforma protestante. A igreja, para combater isso, fez uma coisa chamada contra-reforma, não é isso? Alguns eruditos da igreja, teólogos muito importantes inclusive, eles se levantaram para combater essas profecias, né, que eram defendidas inclusive por Martinho Lutero, que eram defendidas pela igreja na época, os que defendiam a verdade, claro. E eles começaram a mudar um pouco o panorama, né, das coisas descritas na palavra de Deus. Então surgiu ali alguns teólogos, principalmente Francisco Rivera, né, as pessoas podem pesquisar esse nome, e também Luiz de Alcázar, né, os dois principais. Eles escreveram livros, né, cerca de 1000 páginas, né, livros fortes mesmo, né, onde eles mostraram que esse chifre pequeno teve um cumprimento na história de alguns reis gregos, principalmente Antíoco Epifânio, que foi um rei que perseguiu também, inclusive, os judeus, profanou o templo de Deus. Tem toda uma coisa, né, de história nisso. Se as pessoas quiserem ver essa história, é só ler o livro dos Macabeus, né, que está nos livros apócrifos da Bíblia. Mostra direitinho essas batalhas aí. Então eles quiseram fazer uma interpretação um pouco errada, né? Nós entendemos que a interpretação bíblica ela é uma interpretação historicista, mas eles fizeram de uma maneira um pouquinho diferente, preterista, que é uma coisa assim, ó, tudo já aconteceu. Então eles mesmos colocaram que o chifre pequeno, que era um cumprimento ali do tempo deles, né, que era a igreja junto com o poder civil, eles colocaram como uma coisa que aconteceu no passado. Não precisa se preocupar, tá? Tudo já foi cumprido. Esse negócio de chifre pequeno aí existe, já existiu. Ou seja, desviando as pessoas dos tempos proféticos que Deus estabeleceu. Outro dele, que foi o Francisco Rivera, ele fez agora o contrário. Ele jogou todas as profecias para coisas no futuro. Então não é para o nosso tempo, é coisas que ainda vão acontecer, não precisa se preocupar. Então, ou seja, o objetivo era desviar. Quando fala que mudaria os tempos, é os tempos proféticos de Deus, né? E diz, claro, que mudaria também a lei de Deus. Isso aí foi uma coisa até mais
explícita, né? Mais clara de observar, né? Mais clara de observar, né? Se você ver qualquer catecismo católico, você vai ver que a lei de Deus, que está descrita ali em Êxodo capítulo 20, no catecismo, tá? Se você pegar uma Bíblia católica, você vai ver que eles mudaram, vai estar normal. Mas tem algumas Bíblias que tem uma observação, né? Tem uma página ali que eles colocam a lei de acordo com o catecismo. E de acordo com o catecismo... Então, ali se você pegar uma Bíblia católica, vai estar escrito da forma que está na Bíblia evangélica. Exatamente. E aí tem uma... Eles não tiraram da Bíblia, mas eles acrescentaram ali numa página posterior. Mas no catecismo, ou seja... Atrás isso exatamente, nos ensinamentos da igreja, você vai ver que eles estão mostrando que o quarto mandamento foi mudado, né? Não é para se guardar o sábado e sim o domingo, como o dia do Senhor, o dia que Jesus foi ressuscitado, né? Tem toda aquela defesa, né? Até então, como sendo o dia da ressurreição. Foi mudado o segundo mandamento, que fala sobre imagens, né? Se você entrar em qualquer igreja católica, vocês vão ver que a veneração, quando eu falo veneração, por quê? Porque alguém pode até falar assim, puxa, mas na Bíblia fala que no templo de Salomão tinha imagens ali de leão que Deus mandou fazer, que era dos anjos alados e tal, né? A própria arca, né, do concerto tinha os querubins e tal. Mas o que diz no segundo mandamento é a proibição e veneração dessas coisas, né? Ou seja, você adorar como sendo uma idolatria, né? Como e até ali como uma intervenção, não. Você usou essa expressão como uma pessoa que intercede no lugar de Cristo, exato, inclusive essas imagens. Exato. Né? Sim, mediação. Mediação. Sim, também. A imagem ali para eles representa realmente alguma coisa. Aquele santo. Até que teve histórias de essas estátuas chorarem, né? De sair lágrimas, né? Inclusive, quando eu estava fazendo um trabalho de comportagem aqui em Ferraz, não, lá em Ferraz, né? Lá em Ferraz teve a época da Santa, né? Da janela, não sei se você lembra disso, Beto. Você lembra dessa época? Lembro. Veio o Gugu, veio acho que a Xuxa também. Enchia. E eu tava trabalhando na comportagem naquela época, né? Então eu lembro, eu passei na casa, inclusive. Né? Não sei se fui eu ou se foi algum amigo da equipe que foi tentar lá vender o livro. Mas a gente passou na casa ali, toda hora a gente passava. Ali tem o quê? A imagem ali que supostamente era a imagem de Maria e tal, as pessoas acreditavam nisso. Então existe, né, na igreja, infelizmente, essa veneração, essa crença de que não é uma mera estátua que está ali, que já estaria errado de estar ali, mas o fato de eles adorarem aquilo também. Não é isso? A adoração daquilo é o que exatamente? Não é só aquele negócio, eu te adoro, mas o que é adoração? O que diz o mandamento, né? Não farás para ti mais cultura tal e não se ajoelhará e não adorarás a elas, né? Eles usam isso exatamente para adoração, para fins de adoração e em muitos casos até para colocar no lugar do próprio Deus, né? Então aquilo ali o ídolo, ele toma o lugar de Deus. Colocando ele como intermediador. Se você, por exemplo, for para Aparecido do Norte ali, né, onde tem ali a imagem e tal, você vê ali que o foco ali é ela. Não é Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Né, a divindade, o foco ali é ela. Então, em muitos dos casos, essas imagens não são somente para a pessoa orar, né, achando que vai orar para aquele santo interceder, né, no caso de santos e tal. Mas em muitos dos casos, eles tomam o lugar do próprio Deus. E isso, nitidamente, é uma quebra, né, daquilo que Deus falou que não é para fazer. Né? O segundo mandamento é isso. Então, eles meio que tiraram o segundo mandamento e mudaram o quarto que fala do sábado. Ficariam 9 mandamentos. Então eles pegaram ali o último mandamento, onde Deus fala que não é para cobiçar nem a mulher, nem a casa, nem nenhum pertence do próximo, e deram ali meio que uma dividida, né? Ficou um só para não cobiçar a mulher do próximo e o outro para não cobiçar nada alheio do próximo. Para poder ficar 10, né? Para não ficar 9 mandamentos, porque senão ficaria até meio estranho, né? Falar, poxa, de 10 foi para 9. Então continuou sendo 10, mas com todas essas mudanças. E isso foi descrito na Bíblia e isso é comprovado por eles mesmos. Eles mesmos falam, né? Tem bastante vídeos, inclusive, onde mostra ali sacerdotes, né, da igreja tal falando, olha, a Bíblia não fala do domingo. A tradição da nossa igreja diz isso. Acredita que tem que ser o domingo em honra ao dia da ressurreição de Cristo, mas em nenhum momento na Bíblia a Bíblia fala que aguarda, e eles mesmos não falam que também a guarda está descrita na Bíblia. Eles mesmos falam, se você quiser guardar igual a Bíblia, você vai ser igual ao judeu, você vai guardar o sábado. Eles mesmos falam isso. E aí, beleza. Então a gente olhou aí, descobriu as características, identificamos quem são, e ficou meio claro, talvez vai ter outras coisas aí, mas a gente trabalhou bem forte aí as características, né? De quem a Bíblia está revelando. Exato. Como esse poder que é o chifre lá. Exatamente. Ok. Exatamente. E aí o que acontece depois? Bom, aqui agora aqui dá uma outra profecia dentro dessa profecia, porque fala que eles iam ter um tempo de duração. Quando Deus fala assim, vai durar tanto tempo, não vai durar nenhuma hora menos, de uma hora mais e uma hora menos. E aqui a Bíblia fala, nesse texto aqui, que duraria um tempo
tempos e metade de um tempo, né? Aí a gente tem que usar agora outros trechos da Bíblia, né, para entender o que significa isso. O que é um tempo, 2 tempos? Algumas Bíblias falam 2 tempos, outras falam tempos. Só tempos. Tempo, né? tempos e metade de um tempo, né? Então é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou outras versões, um tempo, tempos isso, e metade de um Exato. tempo. O que Quando isso fala quer dizer, né? tempos, é sempre 1, 2. São né? plural. Não é 1, 4, 1, 5. Sempre quando fala tempos, dá para você entender que quando fala tempo é 1, que é singular, tempos, 2. Então, 1, 2, 3, né? E metade de 1. Então, a gente entende aqui que são 3 anos e meio, né? Em Daniel, capítulo 11, versículo... Deixa eu só... Versículo 18, versículo 13, desculpa. Fala que tempos são anos, né? Então, quando falam tempos que são 2, né? Mas meio tempo são 3 anos e meio. Né? Como que Daniel revela que é o tempo aí? Aqui, ó, vou ler. Vamos ler lá, só para Apocalipse não. Daniel, capítulo 11, versículo 13. Então, eu vou ler aqui, vai ficar um pouco fora do contexto, mas só para o pessoal pegar aqui a metade do versículo. Porque o rei do norte voltará e porá em campo um exército maior do que o primeiro. E, ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então, quando fala ao cabo de tempos, isto é, de anos, a própria Bíblia já está explicando. Quando tempos, ela fala anos. tempo, ela está falando de anos. Okay. Né? E no capítulo 4 também, para quem quiser depois lá dar uma lida lá na história que é contada ali, mostra que iam se passar 7 tempos sobre Nabucodonosor. Né? Que ele ficaria sem poder dominar. Ele ficaria como animal. Como né? um animal ali. Ia chover coisa sobre ele, pelo dele ia crescer e tal. Ele ia ficar meio louco, né? Mas depois de 7 anos iria isso ser restabelecido para ele de novo, o reino de novo para ele. Então, tempos são anos, okay. Né? Agora, o interessante quanto que dura um ano, né? Um ano judaico, né? Porque o calendário deles é um pouco diferente do nosso. Né? Eles contam como lunar. Tá falando para um judeu, né? Exatamente, aqui está falando para um judeu. E o nosso é solar. Né? O nosso é 365 dias e um quarto, né? Por isso que tem o ano bissexto, né? Que tem um dia a mais, né? O dele se contava 360 dias no ano, né? E isso é comprovado pela Bíblia. Só para vocês pegarem assim a referência, estudem Gênesis capítulo 7. Porque ali a Bíblia fala que durariam 5 meses o dilúvio, e no próprio texto fala que duraram 150 dias. Né? Então, 150 dividido por 5, 30 dias. Tem outros textos também que comprovam isso, quando fala que o tempo de luto dos judeus era de 1 mês, aí tem um texto que fala que eles teriam que chorar por 30 dias, a morte do pai, da mãe, tem os textos ali da Torá. Então sempre era redondo. Exatamente, 30 sempre. E depois, em alguns anos, se intercalava de 12 para 13 meses, né? Que é o mês de Adar 1, Adar 2, exatamente, para compensar. Então é um pouquinho complicado isso, é uma coisa assim que teria que trazer um especialista só aqui, porque o calendário judaico ele é diferente. O ano civil começava num tempo, o ano religioso em outro, né? Então ali tinha hora que eles estavam começando o ano civil, ao mesmo tempo estava terminando o ano religioso, mas não era no mesmo dia. Então era um pouquinho complicado. Mas só para os irmãos entenderem que aqui em profecia um tempo 360 dias o ano. Okay. Então, fazendo aqui a multiplicação, né? 3 anos e meio vezes 360 dias para cada ano, são 1.260 dias, não é isso? Como que a gente pode ter certeza disso? Lá em Apocalipse usa-se essa expressão, 1.260 dias. Né? Então, e em outra expressão, 42 meses, que é a mesma coisa, 1.260 só para a gente contextualizar. Então, lá na frente, quando ele vai usar essa quantidade de período lá em Apocalipse, né? Quando vai falar de 1.260 dias, ele está falando exatamente sobre a mesma profecia, exato, mas ampliando novamente. Lembra que a gente foi estudando a profecia, ela se repete e amplia nos detalhes. Exato. Quando a gente chega lá em Apocalipse, ele não vai usar tempos. Refere também. Tempo. É verdade. Na verdade, no mesmo texto ele vai falar verdade, esse, vai usar isso. Para ninguém ter dúvida, né? Ele vai usar essa referência aqui de Daniel 7 e depois ele vai falar 1.260 dias. Então é como se a Bíblia falasse, vou falar aqui, e já vou explicar símbolo, já vou dar também a explicação para que ninguém chegue e fale, mas eu não acho que é isso não, eu acho que está querendo dizer que é 365 dias no ano, então dá um dia a mais, um dia a menos. Não. A Bíblia mesmo, ela dá a resposta, né? E ali ela deixa claro, então, lá em Apocalipse, que é 1.260 dias esse período profético. E ainda num outro texto de Apocalipse, referindo-se também a esse poder, né, que é a besta que surge do mar, falam-se ali 42 meses, que também dá o mesmo período de tempo. Então é para ninguém ter dúvida nenhuma. Então, mas esse 1.260 dias, ou
3 anos e meio ou 42 meses, está falando que o poder cessaria desse chifre pequeno. Seria o tempo de duração. De duração dele. Que começa a partir de quando e termina quando. Exato. E se a gente olhar para a história, quando isso aconteceu? Exatamente. Só para os irmãos que talvez não estejam muito familiarizados com essa conversão dia a ano, né? A própria Bíblia dá essa conversão, né? Lá em Números 14, quando Deus viu que o povo foi infiel ali na questão ali de eles não quererem ir para Canaã, porque estavam com medo ali, porque as pessoas de lá eram muito grandes, eram perigosas e tal. E ali, então, ali Josué ali, o Caleb defende que podem ir e tal. Deus ali desgostoso, né? Com aquela infidelidade deles, eles não quererem fazer algo que Deus ia dar para eles, né? Deus já falou que ia dar vitória. Teve ali defensores que ia dar vitória. Deus falou assim: então, como vocês ficaram aqui 40 dias espiando a terra, né? Que foi esse tempo que eles ficaram ali espiando a terra para ver se ela era boa, tal, ver ali as coisas que nela tinham. Vocês vão ficar 40 anos no deserto, né? Então ali Deus deu ali um princípio de ano que a gente chama, né? Para 40 dias, 40 anos, né? E também tem outros textos também, tem Ezequiel 4, que ele fala para Ezequiel também em relação ao tempo lá de domínio também ali dos judeus ali. Eu não tô lembrando agora direito a referência, mas ele também usa a mesma coisa, para cada dia um ano. Ele fala exatamente desse jeito. E outra coisa também, toda vez que a Bíblia em profecias fala dias, geralmente são anos. Quando a Bíblia fala anos, você não é para converter de anos para anos também. Mas quando fala dias, geralmente são anos. Até por uma questão de lógica, né? Esse poder aqui não duraria só 3 anos e meio literais, né? Impossível. Se ele passou a ter um domínio do ano 538, que é quando caiu a última tribo ali que se opunha a eles, não poderia ser no próprio ano 541 que ele terminaria. A gente sabe que isso durou muito, muito tempo. Então ali já tem ali a ideia de anos, né? Sem contar de 538, esses 1.260 anos, ele se estende até o ano 1798, né? Que teve um acontecimento ali chave que mostra que a profecia então ali foi cumprida nesse ano mesmo que Deus falou que ia ser cumprida. E acontece o quê? Bom, aqui no livro de Daniel não se dá muitos detalhes, né? Só fala do tempo que ia durar. Pronto. Aí a gente teria que ir para Apocalipse, né? Que até já demos umas pinceladas quando a gente falou ali dos 7 reis, que também temos aí o podcast também, só pessoal 7 reis, se procurar, quiser saber exatamente. Lá, deu uma pincelada nisso, lá é bem legal, vale a pena você assistir também. Exatamente. Chama 7 reis lá. Que fala que quando teve a Revolução Francesa, devido aos abusos da Igreja Católica, né, que estava ali com uma dominância muito grande sobre os reis e sobre o povo, né? Houve ali uma revolta do próprio povo, que aí também já quiseram se rebelar não somente contra os reis, mas também contra aqueles que dominavam os reis, que era a igreja, né? Então teve ali a revolução, e aí então houve o término ali quando Napoleão mandou o seu general lá, né, para poder tirar eles do Vaticano, né? Ali, exatamente. Tirar eles do Vaticano, né? Levar lá prisioneiro para a França, né? Para Valência. E ali então teve o término desse poder. Não o término do poder religioso. Porque ali continuou tendo papas, né? Logo depois já Napoleão permitiu que tivessem outros papas. Mas eles não tiveram mais o poder político que eles tinham. Que faziam toda essa diferença, né? Porque era com essa união aí de igreja com o Estado que eles conseguiram todas essas proezas esses acontecimentos todos, de perseguir a igreja de Deus, de mudar a lei de Deus, porque eles tinham o poder civil junto. A partir do momento que tiraram o poder civil, eles continuam tendo ali a influência religiosa e tal, mas não como era antes. Não com o poder de poder perseguir aqueles que não concordam. Vale até a pena, assim, né? Quem está assistindo a gente comentar isso, que é você dar uma pesquisada na história, dar uma olhada na história aí, principalmente essa história do Napoleão Bonaparte, quando ele interrompe, prende o Pio VI, né? Pio VI. Qual que foi o ano? 1798. Só para dar uma pincelada na história, a gente lembra que teve um determinado momento que estava dentro desse período aí, quando o Papa, né, tinha o poder religioso, tinha um poder gigantesco, assim, que quando os reis, por exemplo, eram escolhidos pelo próprio Papa. Sim. E quando um rei não obedecia às regras do papado, ou do Papa, ou do poder religioso, sim,
ele era excomungado. Excomungado. E uma vez excomungado, ele não poderia ser mais rei. Exatamente. Porque ele estava sendo excomungado Exato. pelo próprio Deus. Né? Exatamente. Então tinha. E isso não é o que a Bíblia está dizendo, é o que a história falava. Né? Você pegar os livros históricos aí, está Sim, escrito aí. mesmo. Não Tem como é negar. uma coisa que a né? gente Não tem está como- falando à toa. Não tem como negar. E nem a Bíblia está entrando nesse mérito. Está dizendo que aconteceu isso. Exato. Aí você vai para a história e você consegue ver todos Consegue ver esses tudo acontecimentos. Né? Exatamente. Exatamente. E a gente está falando de Napoleão Bonaparte, um dos caras mais conhecidos da história aí, francesa, da Revolução Só ver, Francesa. hoje em dia, com as ferramentas da internet, hoje Google, você você consegue- bate ali Napoleão, vai estar com Ele todos os vai trazer acontecimentos, né? Põe Napoleão e o ano, 1798. Vocês vão ver o que aconteceu ali. Então, assim, é a comprovação, né? Daquilo que a Bíblia já falava, né? E o que é interessante, inclusive, foi no mesmo mês, né? Porque foi em fevereiro que o rei dos francos deu o poder para agora o Papa ser o governante agora ali da Europa ali, né? Mundial ali. E foi também em fevereiro que ele perdeu o poder, né? Berthier tirou lá o Papa de Roma ali, né? Do Vaticano, e levou para prisioneiro para Valência. Então, a profecia ela se cumpriu assim de maneira exata, né? Só que agora o que é interessante, não sei nem se você já pode já falar isso, né? Não, já vamos embora. Que fala assim que Porque a gente vai deixar o gostinho o aí pro próximo acontecimento aqui já é um juízo, né? Não vamos aqui dar muitos detalhes. E esse juízo viria para tirar o domínio desse poder, né? E para destruir, para desfazer até o fim e dar esse reino para o povo. Porque um reino, ele tem que ter súdito, né? Então, quem são os súditos? Nós cremos que são aqueles que nós, né? Se Deus quiser, estejamos entre aqueles que vão ser fiéis a Cristo e vão fazer parte do reino dele. Só que, se esse reino vem agora logo em seguida, né? A esse poder, agora a gente está aqui num intervalo grande de tempo, né? Porque esse poder terminou em 1798. 1798, né? É verdade. E na sequência, o próximo poder, segundo a primeira parte da estátua, seria o poder de Jesus, né? O próximo seria Jesus, mas Jesus não veio ele não voltou nos tempos verdade. da Idade Média, Idade Como das que a gente Trevas, equaciona né? isso, então? Então, mas soluciona. Aí a gente tem que ver os outros textos que vão, que nem você falou, né? Vão ampliar o que está falando aqui. Aqui é como se ele falasse resumidamente, ó. Nos dias aí vai depois vir o reino de Cristo e vai ser o reino eterno. Só que durante esse intervalo aí vai acontecer algumas coisas. E esse intervalo é colocado na Bíblia? Sim, Explica isso? Sim, exatamente. Na verdade, esse mesmo poder vai se levantar de novo, né? Então a Bíblia está falando a verdade. Jesus vai vir nos tempos dele, não nos tempos que ele durou a primeira vez, mas nos tempos onde vai ser restabelecida esse poderio. Que a gente não vai falar hoje. Não vai falar hoje, mas se a pessoa ver lá o assunto dos 7 reis, vai estar ali. É verdade. Bastante coisa ali falando ali. Dos 7 reis, se tiver curiosidade sobre isso, volta lá, dá uma pesquisada lá, procura no canal os 7 reis, você vai ver que tem essa pincelada que o Fernando deu aqui, é só uma introdução, tem, sei lá, 70% do que a gente falou lá tem a ver com isso aqui. Exato. Se tiver curiosidade, não quiser esperar o próximo nosso, que vai entrar um pouquinho nisso, você vai já ter uma ideia bacana do que a gente vai falar ali, baseado nesse episódio dos 7 reis, né? Então, quando em Apocalipse fala que a besta foi ferida, mas vai ser curada dessa ferida, né? Aqui em Daniel praticamente está falando isso também. Porque fala que o reino de Cristo vem nos dias desse poder aí. Só pode acontecer isso se por acaso ele Ela retornar. voltar de novo. Senão, porque se já terminou em ou é 1600, mentira. quase 200 anos atrás, mais de 200 anos Tem atrás. duas coisas, ou é mentira, fala assim, não, ó, erramos aqui o que a gente está avaliando, exato. porque tem uma distância muito grande e não aconteceu essa profecia, então a gente tava, tudo que a gente foi avaliando até agora não é verdade, né? Ou vai ter que se levantar de novo. Vai ter que se levantar de novo. Mas baseado na história e colocando, sei lá, 95% deu certo. Já cumprido. Não, e deu certo e na data certa. Por que esse outro não vai acontecer? Por isso que fala que o justo viverá pela fé, né? É. Você tem que crer que a Bíblia fala a verdade, né? Quando ali em Daniel, Deus ele mostra ali para Daniel no sonho de Nabucodonosor que ele está no controle, né? Vai vir um reino tal, vai vir um reino mais forte, um reino que vai abranger o mundo todo, mas nos dias desse rei será cortada uma pedra e a pedra ela vai desfazer essa estátua, ou seja, ela vai destruir esses reinos terrestres para estabelecer um reino mundial. É porque Deus já está falando, ó, deixa que eu tô no controle. Eu tô no controle. Pode ficar tranquilo. A gente até falou, né, que Satanás, quando viu que não ia conseguir prevalecer ali, porque nenhum mago conseguia falar o sonho lá para Nabucodonosor, o que ele fez? Vamos destruir o povo de Deus. Vamos matar todo O objetivo é mundo. o povo de Deus. Então vou destruir Daniel, seus amigos, que esses estão me incomodando.
Deus falou, não, pode deixar que eu estou no controle. Eu vou Não deixar vai você acontecer. interpretar o sonho e as coisas vão acontecer exatamente como eu estou falando. E isso, que nem você falou, a história comprova. Né? Depois de Babilônia veio o Medo-Pérsia, do jeitinho que a Bíblia está falando, veio a Grécia, veio Roma, subiu o chifre pequeno. O chifre pequeno teve o tempo de duração, que foi exato aqui, segundo a profecia bíblica. Então agora essa última parte aí, Não que vai eu creio que vai ser falado no próximo episódio. Né? Exato. Não tem como Deus errar, não tem como. E assim, ó, pra gente resumir rapidamente, olhando para a história, então, a gente falou sobre o último animal. Esse último animal tem um poder, e esse poder é o poder de Roma, que falou inclusive na estátua. Exato. E aí falou dos 10 chifres, que eram 10 reinos que reinavam junto com Exato. Roma. 3 que Dividiram Roma, na dividiram verdade, né? Roma, né? 3 que caiu, eram 3 poderes que não concordavam Sim. com o poder religioso. Supunham, né? Que supunham outras formas, né? Que saiu fora e foi destruído. Olhando para a história, aconteceu exatamente isso. Tudo. Quando cresce esse poder pequeno, e esse poder pequeno vem com boca e olhos, e isso Diferente, que são diferentes, e isso mostra que ele vai falar alguma coisa e ter um certo poder. Vai e aí enganar. a gente viu aí a blasfêmia. Daniel 8 fala que ele engana. que ele Então, é que nem a gente fala, né? Cada profecia, cada visão, ela vai dando um acréscimo nas informações, né? Então, a gente não está se baseando para poder chegar a essa conclusão, que historicamente a gente sabe que é isso mesmo, mas usando a Bíblia, não é somente num texto, né? Daniel 2, Daniel 8, Daniel 11. Daniel 11 é impressionante. Daniel 11 ele dá em riqueza de detalhes certas coisas. Então, tem Apocalipse 12, Apocalipse 13, 17, que é o assunto dos 7 reis, que é a cereja do bolo, né? 17 é aquele que vai. Mas para você estudar o 17, tem que estudar tudo isso aqui. Tudo que a gente não tá adianta você vendo querer agora. pegar o Apocalipse 17 e falar, 7 reis. Por isso que é o assunto, né? São 7 pessoas, são 7 papas. Não. Se você estudar todo o contexto das profecias, vocês vão ver que Deus ele vai mostrando uma coisa que ele já falou lá em Daniel 2. Coisa simples, né? Uma estátua, que são sucessões de reino, mas depois nas outras ele vai. Amplia. É que eu falei, né? Aquela é a coluna vertebral, as outras são os músculos, os ossos, são os nervos, né? Ele vai preencher nesse corpo de profecia aí, que ele já dá ali no princípio. Ali. E se a gente fosse assim, para fechar, se a gente fosse contar um pouquinho, não falar exatamente o assunto, mas se a gente fosse dar um spoiler do que a gente vai falar na semana que vem, o que seria? Bom, resumidamente, né, e não dando muito spoiler, a Bíblia fala que haverá um juízo, né? A gente entende que juízo é uma coisa que serve, né, para separar quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é mal, joio do trigo, entendeu? E ao mesmo tempo a recompensar o bom com aquilo que ele merece e o mal com aquilo que ele merece segundo as suas obras, que a Bíblia fala que Jesus virá para recompensar cada um segundo as suas obras. Então as obras entram nisso, a importância disso. A fé é que salva, mas as obras faz você se perder, dependendo da obra que você teve. Então, para se ter essa decisão de saber quem vai se perder, falando assim da maneira mais crua, e quem vai se salvar, precisa haver um juízo, né? E o nosso próximo estudo, né, a gente vai entender como que isso acontece, porque o final dessa visão que a gente parou ali no chifre pequeno, das coisas que ele fez, a gente não leu o que vem depois, né? A gente leu até alguma coisa em outra aqui, mas a gente não leu no principal texto da descrição da visão que Daniel teve do tribunal celestial, né? Então, eu sempre costumo dizer, né? Deus ele virá para estabelecer um reino eterno. Só que o reino de Deus não é só uma coisa geográfica, né? O reino vai ser aqui na terra, vai ser grande, vai ter a árvore da vida, vai ter... Não, o principal do reino é saber quem serão os súditos desse reino. O reino, se não tiver súditos, não existe reino. Para se ter um rei, o rei tem que reinar sobre súditos, né? E a Bíblia fala que vão ter pessoas que vão reinar com Cristo, não é isso? Mas quem são esses? Ou como se decide quem vai fazer parte desse grupo, né? Desse imenso grupo que serão aqueles que vão reinar com Cristo? E isso é respondido aqui no texto que fala sobre o juízo. Aí temos que pegar, lógico, outros textos também para mostrar como que Deus efetua esse juízo, que é o final da visão. Então, né? Assim como a estátua teve um final ali, teve uma pedra que o fim dela foi um reino eterno, um monte, né? Um monte que se formou ali, que era o reino eterno. Aqui em Daniel 7 também fala que haverá animais, que são reinos, poderes, perseguição, tal, mas vai chegar um final, ou seja, Deus está no controle. Em Daniel 2, Deus está no controle, não deixou ali as coisas acontecer igual Satanás quis, igual Nabucodonosor quis. Daniel 7 é a mesma coisa. Esses animais vão dominar, são fortes, são ferozes, dominam, destroem, mas Deus é mais forte, Deus vai mostrar que o último reino, o reino eterno, vai ser dele.
Então a gente tem um enigma aí para revelar na próxima. Muita coisa boa, muita coisa boa. Que acho que vai ser bastante coisa assim, bem boa. bacana. Por hoje acho que deu, né, Fernando? Deu, acho que a gente falou bastante coisa aí, foi legal. Vamos deixar passou um pouco rápido, pro próximo, né? passou muito rápido. Bom, vamos deixar um pouco para próxima. Espero que seja proveitoso aí para as pessoas que estiverem assistindo. É que às vezes a gente fala assim rápido, às vezes eu gosto até de assistir o que eu falo, até para eu me corrigir em algumas coisas, porque eu posso, né, tá falando alguma coisa aí rápido aí, né, que talvez para alguém não seja tão entendível, mas aí, que nem você falou, né, veja os outros também. Estude por você mesmo, né, não é só para pessoa ligar lá e só ouvir a gente falar, né, confere, eu tô falando aqui os textos, vamos ler também junto, procura na história, pesquisa, procura na história, procura assim abranger, né, isso que a gente só deu aqui, na verdade a gente só deu uma pincelada, não tem como falar tudo, é muita coisa, mas a pessoa pode, se ela tiver interesse, pesquisar mais sobre isso, né? Estudar a palavra de Deus, livros que falam sobre esse assunto, né? Tudo é proveitoso para a pessoa abranger, né? E que você falou, história, só a pessoa pegar a história, que aí ela vai falar, puxa, olha, tudo aquilo que eles falaram ali, eu tô vendo que a história fala exatamente isso, né? Então, assim, a gente tem uma prova, né, que é a história, né? Para nós a Bíblia é a prova da fé, né? A história é uma prova prática, digamos assim, né? Que a Bíblia tá correta. É verdade. E assim, e pro próximo então aí vem coisa bacana pra gente falar. Vamos precisar do Alexandre, né? O Alexandre que vai estar aqui. O Alexandre vai ter que estar com a gente aí também. Legal. Fernando, obrigado aí mais uma vez. Prazer. Foi sensacional. Prazer. A gente, até o próximo aí episódio, a gente vai estar juntos. Tem bastante coisa pra gente abordar. Bem legal. Até os próximos episódios a gente não sabe. Outros depois desse também, né? Claro. Pra gente poder fechar. Acho que tem bastante coisa pra gente abordar. Tem muita coisa. Pra gente fechar essa série nossa aí, que a gente tá falando sobre os enigmas revelados. Exato. Essa nossa série que a gente tá fazendo especial. Ótimo. Falando sobre Daniel com pinceladas em outros lugares e principalmente em Apocalipse. Né? Exato. Tá bom? Então valeu, Fernando. Obrigado aí. É importante que a gente saiba que as profecias elas são importantes de a gente estudar, porque tá falando principalmente da nossa salvação, daquilo que nós entendemos como cristãos, que um dia vai acontecer, que Jesus vai voltar, vai levar os seus, de alguma maneira, que nós viveremos um reino eterno. Só que a gente perde tempo, ou gasta tempo com muitas outras coisas. A gente gasta tempo com busca de dinheiro. Eu não estou falando que essas coisas são erradas, nem quero ter a pretensão de falar isso, mas gastamos muito tempo com faculdades, com estudos, com muitas outras coisas que nos enriquecem a nossa estrutura humana, né, que é importante. Mas às vezes quando a gente vai falar sobre as coisas de Deus e sobre aquilo que Deus quer revelar para a gente, já revelou e quer trazer para a gente acaba não gastando tempo ali e estudando. E o nosso intuito aqui é que você gaste tempo estudando, aqui só é uma pincelada para você se aprofundar nisso. Então, se as coisas dessa terra são importantes para você, imagine as coisas do céu. O quanto elas são importantes, mas o quanto você dedica de tempo para as coisas aqui da terra e o quanto você dedica de tempo para as coisas do céu. Se Deus está olhando do alto para a gente e as nossas coisas que nós fazemos, pelo tempo que nós dedicamos a cada coisa, com certeza Ele pode olhar e falar assim, na verdade o tempo que vocês gastam diz para mim qual é a sua prioridade. E a nossa prioridade muitas vezes não tem sido aquilo que Deus tem colocado para a gente, que é a sua palavra. Então eu convido você a se aprofundar na palavra de Deus, estudar, pedir sabedoria ao Espírito Santo para que você consiga entender profundamente sobre esses mistérios que Deus já revelou aqui para cada um de nós, ok? Não precisa acreditar na gente, só dá uma pincelada aí para poder você conseguir por si só dar uma mergulhada na palavra de Deus e entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então a gente está fazendo uma série, essa série chama Enigmas Revelados. A gente vai falar um pouco sobre Daniel, a gente vai falar sobre Apocalipse. E a gente está fazendo essa série eu não sei exatamente quando ela vai terminar, porque são várias coisas importantes que a gente precisa abordar. E eu queria que você continuasse acompanhando. Não esquece aí de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo para outras pessoas que querem aprender a palavra de Deus através das profecias, que parece ser tão difícil, mas você viu aqui como o Fernando traz, a gente consegue entender de forma clara aí, tá bom? Então eu aguardo você no próximo episódio. Quero agradecer aqui a equipe que está ajudando a gente por trás das câmeras, fazendo todas essas coisas acontecerem. Então eu espero você aqui no próximo episódio para falar um pouquinho mais sobre esse tema, agora de uma forma mais profunda e também um pouco mais
não só aprofundar, mas dar um passo a mais aí, referente a tudo aquilo que nós já estudamos. Dá uma olhada também nos outros episódios, se você não assistiu ainda. Nós já falamos sobre a primeira parte de Daniel, os 4 animais, a parte da estátua. Falamos sobre os 7 reis, que vai falar lá sobre Apocalipse 17, que faz sentido, que tudo isso faz conexão, beleza? Então aguardo você até sábado que vem, a partir das 4 horas. Não esquece lá de curtir a gente também tá no Spotify, dá uma olhada lá, curte também no Instagram, curte também lá no TikTok, a gente posta algumas coisas lá, alguns cortes, que é bem legal também, tá bom? Abraço, fica com Deus, até lá, valeu!